Cronologia bíblica. Primórdios. Criação dos céus e da terra. Criação de Adão, 3.000, Noé, 2.400 a.C., Dilúvio, 2.300, Torre de Babel, 2.000, Chamada de Abraão, 1976, Destruição de Sodoma e Gomorra, 1985, Nascimento de Isaque, 1925, Nascimento de Jacó, 1898, Morte de Sem, filho de Noé, 1885, Família de Jacó fixa residência no Egito. Jó, Antiga Aliança, da Lei. 1440, Saída dos israelitas do Egito com Moisés, Celebração da Antiga Aliança e construção do Tabernáculo, 1439, Início da Marcha de 40 anos no deserto, 1401, Conquista da Transjordânia com Moisés, 1400, Morte de Moisés e início da conquista de Canaã com Josué, 1389. Início do período dos juízes, 1070. Profeta Samuel, 1051. Início do reinado de Saul, 1011. Início do reinado de Davi, 971. Início do reinado de Salomão, 931. Divisão do reino. Início do reinado de Roboão no Reino do Sul, e de Jeroboão no Reino do Norte. Cronologia do Reino do Sul, 913 a.C. Fim do reinado de Roboão e início do reinado de Abias, 911. Fim de Abias e início de Asa, 870. Fim de Asa e início de Josafá, 848. Fim de Josafá e início de Jeurão, 841. Fim de Jeurão e início de Acasias. Atalha usurpa o trono dando fim ao reinado de Acasias, 835. Fim de Atalha e início de Joás, 796. Fim de Joás e início de Amazias, 780. Início do ministério do profeta Amós, 767. Fim de Amazias e início de Uzias, 745. Início do profeta Isaías, 740. Fim de Uzias e início de Jotão. Início do profeta Miqueias, 732. Fim de Jotão e início de Acais, 716. Fim de Acais e início de Ezequias. Reforma religiosa, 687. Fim de Ezequias e início de Manassés, 642. Fim de Manassés e início de Amon. Fim de Amon e início de Josias. Reforma religiosa, 639. Início do profeta Sofonias, 630. Início do profeta Naum, 626. Início do profeta Jeremias, 609. Fim de Josias e início de Jeoacás. Fim de Jeoacás. Início de Jeoaquim, 606. Início do profeta Abacuque, 605. Início do profeta Daniel. Daniel, príncipes de Judá e tesouros do templo levados para a Babilônia, 597. Fim de Jeoaquim e início de Joaquim. Fim de Joaquim e início de Zedequias. Rei Joaquim, profeta Ezequiel e líderes de Israel levados para a Babilônia. 592. Início do profeta Ezequiel. 587. Fim do reinado de Zedequias. Destruição de Judá e do templo de Jerusalém. Última leva de judeus para a Babilônia. 586. Início do profeta Obadias. Cronologia do Reino do Norte. 909 a.C. Fim do reinado de Jeroboão I e início de Nadab, 908. Fim de Nadab e início de Baasa, 886. Fim de Baasa e início de Elá, 885. Fim de Elá e início de Zinri. Fim de Zinri e início de Onri, 874. Fim de Onri e início de Acabe. Expansão do culto a Baal. Início do profeta Elias, 853. Fim de Acabe e início de Acasias, 852. Fim de Acasias e início de Jorão, 850. Início do profeta Eliseu, 841. Fim de Jorão e início de Jeú, 835. Início do profeta Joel, 814. Fim de Jeú e início de Jeoacás, 798. Fim de Jeoacás e início de Jeoás, 790. Início do profeta Jonas, 782. Fim de Jeoás e início de Jeroboão II, 780. Início do profeta Amós, 760. Início do profeta Oséias, 753. Fim de Jeroboão II e início de Zacarias, 752. Fim de Zacarias e início de Salum. Fim de Salum e início de Menahem, 742. Fim de Menahem e início de Pecaías, 740. Fim de Pecaías e início de Peça, 732. Fim de Peça e início de Oséias, 722. Fim de Oséias, Israel levado cativo pela Síria. Período da restauração, 537 a.C. Queda de Babilônia sob a Pérsia. Retorno de Judá para a Palestina, 520. Reinício das obras de reconstrução do templo. Ministério dos profetas Ageu e Zacarias, 516. Conclusão do templo, 478.
Judeus livrados do extermínio por Ester, 458. Vinda de Esdras para Judá, 444. Vinda de Neemias, 440. Início do profeta Malaquias. Período interbíblico, 333 a.C. Dominação da Palestina por Alexandre, o Grande, 323. Início da dominação pelos Ptolomeus, 198. Dominação dos Seleucidas, 167. Início do Estado judeu independente sob os Macabeus, 63. Início da dominação da Palestina pelos romanos. Nova Aliança, da Graça. 33 depois de Cristo. Morte e ressurreição de Jesus, Pentecoste, 34. Pregação do Evangelho na Judéia e Samaria, 46-47. Primeira viagem de Paulo, Atos 13 versos 1 a 14, 49. Escrita de Gálatas, 49-51. Segunda viagem de Paulo, escrita de 1 e 2 Tessalonicenses, 52. 56. Terceira viagem de Paulo, escrita de 1 e 2 Coríntios e Romanos, 56-58. Prisão de Paulo em Jerusalém e Cesareia, escrita de Tiago, 59-60. Primeira prisão de Paulo em Roma, escrita de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Escrita dos Evangelhos de Marcos e Mateus, 60-63. Período de liberdade de Paulo entre suas duas prisões em Roma, escrita de 1 Timóteo e Tito. Escrita de 1 Pedro, 64. Segunda prisão de Paulo em Roma, escrita de 2 Timóteo. Escrita de 2 Pedro, 65-70. Escrita do Evangelho de Lucas e Atos, de Hebreus e Judas, Templo de Jerusalém destruído e judeus espalhados pelo mundo pelos romanos, 90-96. Escrita de 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse.